doenças da minha mãe, né? Eu estou cuidando dela e às vezes fica impossibilitada de fazer a live, né? Às vezes tem compromissos também dos outros dois substitutos dirigentes, do nosso coordenador de passe de sábado também, Sávio, né? E a gente fica impossibilitado, mas vamos nos esforçar, ultrapassar essas barreiras para melhor nos comunicar. Aqui nosso canal, né, sabe, é para esclarecermos, aprendermos também. Nós aprendemos com vocês e vocês conosco. Não tem nenhum sabichão, nem PhD, no espiritismo, né? Queremos falar sobre espiritismo. E por falar em espiritismo, né, sabe? O que é que você me lembrou hoje? Hoje é setembro, na verdade nós estamos no mês de setembro, né? E deixar uma pauta boa para essa live é trazer sobre referência ao suicídio, né? Porque estamos no mês de setembro amarelo. O que você nos diria, assim, de você como um jovem da casa, né? Pois é, o suicídio é algo que vem aumentando gradativamente mais. Não são revelados os números reais para poder não alarmar a população, mas eu conheço muita gente, principalmente de saúde mental, que sempre comenta que os números de suicídio estão muito elevados, principalmente entre idades de 20 a 40 anos. São a idade que considero assim o ápice da saúde, né, da vida cotidiana. Sim, você diria o quê? O que leva a isso? Acho que jovem que és. eu acho que muito pela pressão do mundo atual. O mundo atual está cada vez mais rápido, cada vez mais ansioso e acaba fazendo a pessoa pensar que se matar pode acabar com isso, com esse sentimento de ansiedade, de depressão. Ultimamente está tendo também muitas crises psicóticas de pessoas entrando em surtos psicóticos mesmo. E é algo que tem tendência a aumentar gradativamente, cada vez mais. Muito pelo excesso de trabalho de determinadas pessoas, outras por condições financeiras, a pessoa fica muito fixada naquilo e acaba adquirindo distúrbios. O mundo ele está, como disse, as horas no mundo, o tempo no mundo está muito rápido. Olha, até tempos atrás, para nós chegarmos no meio do ano, era muito demorado, né? Hoje em dia, quando a gente vê no piscar de olhos, já está acontecendo, já passamos do meio semestre, né? O semestre, o primeiro semestre já se foi, estamos já no segundo, caminhando para o Natal, né? Agora vem o Círio de Nazaré, uma festa muito linda aqui de Belém do Pará, em outubro, estamos a um passo de um mês, né? Isso, um mês. Mas eu acho que as pessoas estão muito sozinhas, né? Os pais, principalmente as famílias, eu sei, trabalham, são ocupados, no dia a dia, a rotina. Mas veja bem, você tem filhos, você optou por ter filhos, por ter uma família. Então a responsabilidade são suas, nossas, né? Que temos uma família, de observar nossos jovens, encaminhar, não deixar para lá, tá só preso no quarto, não fala com ninguém, não é sociável, ele fica preso lá vendo televisão, ou jogando, ou no celular, e você deixa isso acontecer, que às vezes até é viável para você ficar livre para fazer as tuas coisas, e acha que está tudo certo porque ele está dentro de casa, e não, ele está correndo o maior perigo ali naquele cantinho, naquele mundinho dele, né, pressionado pela ditadura da beleza, muitas das vezes, pela ditadura do dinheiro, pela ditadura do modismo. Pelos né? algoritmos também. Isso, dos influencers, que são bons ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo não são nenhuma coisa saudável, né? Porque vendem uma forma de vida não viável para todos, né? Por exemplo, nem todo mundo vai ser rico nesse mundo. Às vezes tem a teologia da prosperidade, que algumas religiões pregam, né? Mas, se você der isso, der o dízimo, você vai ter mais abundância, vai ganhar uma casa, mas não é assim a teologia da prosperidade. Nada acontece com passe de mágica. Eu lembro bem que meu pai, para ter uma casa, comprar uma casa, né? Nós viemos do interior de Mocajuba,
mais particularmente de Cametá, Tamanduazinho, e ele veio para a cidade trabalhar com o tio, depois arranjou um outro emprego, né? E tal, pelas dificuldades da vida, 3 filhos. Eu fiquei estudando na casa da minha avó, aqui em Belém mesmo, e ele juntou dinheiro por dinheiro, centavos por centavos, e comprou uma pequena casa de 3 compartimentos. E eu ia lá passar finais de semana até me transferir para as escolas de lá de perto. Então, tudo era sacrifício, realidade. E para nós era passado isso, que é trabalho contínuo, que é luta, né? Que nada é fácil na vida, porque nós temos 3 maneiras de ficar rico. Como dizia o mestre Nazareno Torini, que é fundador desta casa espírita, que está há 53 anos na ativa, ajudando, auxiliando, né? Nós temos 3 maneiras de ficar rico. 1, ganhando na Mega Sena. 2, recebendo uma herança. Bem, ganhando na Mega Sena primeiro, muitas pessoas não jogam, né? Não que eu esteja incentivando o jogo, mas quer ficar rico da noite para o dia. Ou ganhando na Mega Sena. 2, recebendo uma herança. Eu não tenho para quem é parente rico para me deixar herança. Você tem? Não. Pois é, a maioria de nós não tem nenhum parente rico que vai deixar uma herança, a não ser as exceções, né? Porque a maioria dos parentes, aqueles que são ricos, vão deixar para os seus herdeiros, né? Sim. É isso que eles vão fazer. 3, roubando. Roubando muito, né? Digamos, a prostituição também. A corrupção. A corrupção, como você está vendo. Tudo é corrupção. Eu nunca quero debater política aqui, porque eu acho que cada um tem a sua consciência política, tem que saber optar para o melhor, para si, para o próximo, né? Não tenho partido, porque o partido, eu sempre digo, o partido do meu coração é aquele que fará o bem para o povo, melhoras de vida, de saúde, de educação, de bons salários, né? E isso é coisa de primeiro mundo, mas nós poderíamos chegar assim, a ter tudo isso aqui. Mas ultimamente o que a gente vê na televisão, a gente liga lá o canal, é escândalos em cima de escândalos, o mundo está cancerizado, está corruptível mesmo, as pessoas não estão pensando em mais nada e vão lá, fazem a corrupção, e o que acontece? Vão morrer e não vão levar nada. Eles juntam tanto dinheiro que é necessário para muitos, mas um dia vai chegar o trem da morte, vai levá-los, das pessoas que praticam essa tal de corrupção, que é a facilidade de ganhar dinheiro, né? E não vai levar nada, como disse Jesus, ganhar os tesouros no céu. Jesus nos ensinou todas essas práticas. Não é que é proibido a gente ter um bom carro, uma boa casa, o conforto necessário, uma boa comida, sabendo que tudo é empréstimo. E que um dia teremos que devolver, sabe? Então, que possamos, que temos em abundância, também dar em abundância para bem, os necessitados, fazer o bem sem ver a quem, sem julgar o que aquela pessoa vai fazer com aquilo. Então, os influencers é uma tristeza que vem de uma vida de glamour que nem todos podem ter. As nossas adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes sofrem com isso, né? O bullying da magreza, de ser magra, né? De ter uma estética bonita, de ser glamurosa, de ser a garota do momento, né? Então, é uma coisa que é vendida para a juventude, principalmente para a geração Z, né? Que é chamado Y, alfa. Alfa, né? Que são várias denominações, porque cada um se coloca de acordo com aquela... durante um determinado período. Né? Determinado período, né, de desenvolvimento, né? Sim, de crescimento. Então, quer dizer, tem Z, Y, W, quer dizer... Alfa, aí a última é a beta. Pois é, mas que necessidade dessa classificação? Se os pais, se tiver na família, tiver uma base de encaminhar seus jovens para o estudo, para o esclarecimento da vida, né? Para Deus, né? Principalmente para Deus, e ensiná-los. Eu acho legal que nos países ditos desenvolvidos, né? Porque eu digo ditos desenvolvidos, porque a prática, muitas das práticas, né, lá não condiz com a inteligência que tem. Né? Tem guerras, tem muita disputa monetária, essas coisas assim que todo mundo sabe, que não nos cabe aqui colocar só superficialmente. Mas as crianças, elas são ensinadas desde pequenina a arrumar suas camas, lavar sua louça,
a ter responsabilidade com o lanche, ir para a escola. Também tem taxa de suicídio lá. Tem também, porque a solidão. Também eles são ensinados a não confiar em ninguém, né? Não tem essa amizade que temos aqui no Brasil, um com o outro, a alegria de visitar a hora que quer os amigos, os parentes, né? Então, mas lá não, eles não são tão sociáveis assim. E aí os brasileiros, quando chegam lá, sentem falta, porque quer falar alto, quer rir, quer ser o que nós somos na realidade da nossa vida aqui no Brasil, e chega num momento que não dá. Então lá também eles se isolam, cada um por si, né? Da mesma forma está acontecendo no Brasil, o modismo, que está contagiando as pessoas e principalmente os jovens que não podem ter, o glamour dos influencers, né? Que muitas vezes fazem mais mal do que bem. Já aconteceu ano passado, se eu não me engano, de uma moça, uma garotinha, acho que 15, 14 anos por aí, vinha aqui numa sessão de desobsessão. E eu estava dando passe nela conscientemente. E eu vi tudo que ela estava passando, aquela tristeza, aquela... Espiritualmente você conseguiu conectar o que estava... Exatamente. E parecia que tipo, ela estava querendo viver uma coisa que não era dela. Uma realidade dela. Uma realidade que não era dela. Aí o que acontece? Fica triste, depressiva, Sim. aí vai buscar as drogas, o álcool, vai buscar a solidão no seu quarto, se isola, não conversa mais com a família, não interage, os almoços de domingo, né, a reunião no almoço, na janta, né, dos familiares, conversando, né, trocando o que passou no dia a dia, tomando depois do almoço ou do jantar o cafezinho, que está tão caro agora, mas ainda dá, né? E aí a gente, essas coisas que vão minando a nossa mente, vai deixando nós sermos seres não sociáveis, não de dialogar, de nos abraçar, nos amar, entender um ao outro, né? De sermos amigos uns dos outros. A gente até na internet estimula, não confie no seu melhor amigo. Você tem que confiar em alguém, claro, sempre de olho nas tendências, nos comportamentos, entendeu? O que ele pode fazer. E é claro que também existem amizades também muito legais, amizades sérias, amizades que te encaminham, querem o seu bem. Claro que existe, nós não podemos ditar regras, porque todas as regras têm exceções, senão o mundo seria um mundo chato, né? Sim. Então é isso. Olha, o Rodrigo mandou: como vocês, trabalhadores da casa, lidam com a responsabilidade de ajudar tantas pessoas? Olha, é muito bom nós atendermos, estarmos de portas abertas, tá? Atendermos as pessoas, encaminhá-las, ajudá-las a se levantar do fundo do poço, no tratamento espiritual, né? Entender o mundo espiritual também, muito bacana. Agora, muitas vêm aqui e querem imediatismo, né? Porque o tratamento espiritual é um tratamento lento, né? É como você ir ao médico da terra, você está com pneumonia, né? Você vai no pneumologista, ele te passa os medicamentos, antibióticos, para você tomar de hora em hora, e seguir durante 15 dias aquela receita, fazer direitinho, né? E você tem que ser disciplinado para ficar bom, né? Sim. E a mesma coisa é o tratamento espiritual. As pessoas querem imediatismo, elas se adoecem muitos anos. Não é quando elas vêm aqui, não é coisa de 1 mês, 2 meses, já vêm adoecidas. Elas já vêm adoecidas e nós ficamos tristes. Porque muitas poderiam ficar aqui nos ajudando a trabalhar no bem, né? Ficar conosco e prosseguir o conhecimento espírita e ajudar a fazer o bem também. Mas a melhor parte é servir a esses irmãos, né? E entender que cada um é diferente do outro. E entender que nem todos vão ficar. Porque Jesus mesmo nos ensinou, muitos são chamados e poucos escolhidos, né? A gente entende isso. Nós não fazemos questão da nossa casa muito cheia, porque senão o trabalho não fica de qualidade, né? Aqui nós não somos um centro espírita. Nós somos uma casa espírita onde a gente fornece solidariedade, a gente abraça o outro. Nós temos também problemas de
de convivência de um trabalhador com o outro, é aquele que é mais rude, é aquele que tem aquela rude, ainda é rude, ainda fala com grosseria, porque é dele, da personalidade dele. Então a gente vai tentando aprender com essas coisas. E muitos trabalhadores não suportam a verdade também. A gente fala, porque aqui nosso lema é não enganar ninguém. A gente fala o que tem que fazer, a gente esclarece e a gente não promete nada a ninguém. Isso foi desde a época que o fundador da Casa Nazareno Torino fundou esta casa, o lema da nossa casa é não enganar ninguém, a gente fala a verdade. Então, muitas das vezes nós temos problemáticas como na família nossa, em nossos lares, né, filhos, netos, nora, gente, a mesma coisa aqui na casa, que a gente tem que contornar e tem que aprender a conviver. Que aquele que der rude, aquele que às vezes fala ruimzinho contigo, não é porque que a gente está na casa espírita, na igreja, em qualquer lugar, você vai encontrar pessoas assim. Porque nós somos diferentes uns dos outros. Sim. O Sávio é diferente de mim, mas ele se iguala muito, a gente tem a mesma jovialidade de conversar na mente, a mesma jovialidade de rir, de falar de coisas, de vários assuntos, né, sabe? E a gente se entende, ele gosta disso, entendeu? Eu procuro, como dirigente da casa, né, que também não, um título que eu não mereço, porque não é isso, eu sou a dirigente da casa, porque a espiritualidade, Deus, primeiramente Deus, e a espiritualidade me colocaram para dirigir essa casa, Nazareno, né, e sou muito grata, e às vezes eu tenho que intervir, e às vezes eu tenho que ser dura, disciplinadora, entendeu? Uma das grandes ingratidões que tem, que ataca o nosso coração, é quando a gente trata as pessoas, às vezes elas convivem aqui anos e anos conosco, sabe, trabalham conosco, a gente já cria aquela intimidade, a afinidade da família universal, e de repente por uma atitude, por uma palavra, ou porque se uniu alguém aqui na casa, se casou com alguém aqui na casa, ou está namorando com alguém aqui na casa, de repente já não tem o mesmo entrosamento, deixa o ciúme, a inveja, o orgulho sobressair, né, não entender que todos convivemos como os irmãos, e saem da casa. E o pior de tudo, defamam a casa, sabe? É uma das punhaladas da ingratidão que tem nesse, como a gente lidar com tudo isso, do atendimento às pessoas que chegam, das que estão dentro da casa. E a gente se afeiçoa, a gente tem como um parente, um amigo, um pai, um irmão, uma irmã, um filho, e quando a gente vê, por bobagem, foi conversado sobre determinadas coisas, eu gosto muito de dialogar com os trabalhadores, e eu tenho algumas pessoas que também ocupam esse lugar de administrar a casa, os passes, de administrar o dia a dia da casa, porque ela funciona de 8h30 da manhã até 19 horas da noite, não fecha para o almoço com os passes. Então, às vezes, eu gosto muito de orientar os trabalhadores, de conversar, mas às vezes, nos horários que eu não estou aqui, por exemplo, que elas me substituem, às vezes sai alguma coisa errada, fala uma palavra, fala grosseiramente, aí aquele trabalhador já não gosta, sabe, já não tira por menos, aí vai embora, abandona a obra, se prejudica, porque esse entendimento que nós temos que ter da boa convivência, seja no lar, a gente tem que entender aquele parente, aquele irmão, aquela irmã, aquela filha, aquele filho difícil, aquele marido, aquela mulher. É claro, todos trabalhando, né? Não quer dizer que a gente vai também todo o tempo dar murros em ponta de faca, todo mundo tem os seus limites, né? A gente vai até onde pode dar para ir, porque Jesus, nem Deus nos obriga a também carregarmos fardo tão pesado que a gente não possa carregar, né? Então a gente sabe o momento de deixar o fardo ali e seguir em frente. Então uma das maiores dificuldades que eu tenho, que nós temos aqui, os que estão na base da casa, né, junto à direção, é a ingratidão. Essa fere o coração. Mas mesmo assim a gente se fortalece, faz uma prece a Deus e pede a Usura, que é o dirigente da casa espiritual, juntamente com a Represa, que a Represa é uma colônia de médicos e enfermeiros que trabalharam com a saúde na terra e dirige a casa também e faz os trabalhos acontecerem. E aí as pessoas vão falando, vão disseminando a fofoca, a malícia, a maldade, sai com aquilo, com o seu coração pesado, e o inimigo,
Porque eu chamo, quando eu começo a pesar meu coração, eu chamo o obsessor, que os espíritos maus que estão ao redor, com aquela afinidade do que eu estou pensando de praticar o mal. Aí começa a falar da direção, começa a falar da casa, aí sai minando. E aí nesse período a gente tem um ataque espiritual dentro da casa, depois se assenta, né, e volta tudo ao normal. Mas é bom trabalhar para o bem, insistir em trabalhar, porque Jesus é um exemplo, ele mesmo não largou. Ele foi criticado, bateram nele, fizeram, mas eu não sou Jesus. Não somos Jesus, mas persistir no bem faz parte do cristão. A dona Laurinda mandou boa noite. Oi, Laurinda. Você é a próxima convidada da História dos Médiuns. Com aqui. certeza, você vai ser a primeira convidada. Pode estar feito já no sábado que vem, às 18h30, 19 horas, porque a gente fica se arrumando aqui tudo. A gente arma na hora, né? Sim. Pá, pá. E às vezes é só eu e o Sávio, às vezes tem a Clara e o Neto, eles têm compromisso. Aí vem eu e o Sávio, eu atendo a minha mãe, às vezes atrapalha as coisas. Ela está doente, mas a gente se esforça para estar aqui com vocês. E é uma honra, é muito legal participar disso. Não é para a gente querer ser famoso, nem influenciar. Nós queremos falar do bem. O quanto é bom fazer o bem, o quanto é bom ser bom, aprender a ser bom. Porque bom mesmo, na verdade, ninguém é, mas temos que ser justos. Esse é o primeiro passo para o caminho de ser bom. E também compartilhar um pouco como funciona a casa espírita, né? Porque há muita procura da casa espírita, principalmente no sul do Brasil e para fora também. A casa espírita faz maior sucesso, sul, sudeste, as partes mais extremas do Brasil, procurando cartas psicografadas, tratamento espiritual à distância, um montão de coisa. Como nós somos uma casa, um lar, nós não temos muito suporte para fazer isso, né? Até vamos tentar daqui a um tempo, né? Porque fazendo experiência para ver se dá certo. A live mesmo. Demorou, aí sai, aí quebra um pouquinho, a gente deixa de fazer por alguns problemas técnicos, às vezes pessoais, mas a gente faz, já está implantada a live. Eu gostei dessa, que a Laurinda vai ser a primeira convidada para contar a história dela, porque nós temos histórias dos médios, né, que vivenciam a mediunidade, né, sabe? Vamos falar como começou a sua mediunidade. São histórias muito interessantes dos médiuns da casa. Muito. E o pessoal vê que ele não é doido, que não é só ele que vê espíritos, que escuta espíritos, sabe? Essas coisas assim, incorpora na rua, incorpora em casa. Saber lidar, né? Inclusive tem os livros dos médicos que nós estudamos, né? Outra coisa que eu quero abordar aqui é que às vezes o pessoal acha, só porque a gente não é adesa à Federação Espírita, à UEP, a União Espírita Paraense e à Federação Brasileira, que nós somos colocados de lado. Isso é muito feio. Nós fazemos o nosso trabalho. O que nós não aceitamos é reuniões fechadas, né? Nem todo mundo pode frequentar. E Kardec está lá no Livro dos Espíritos, na Revista Espírita, nos ensinou isso para a gente. Entendeu? Através dos espíritos superiores e a Revista Espírita, ele mostrava como fazer uma reunião pública, os cuidados que tem que se tomar, as evocações. Então ficou muito fechado. E nós fazemos o Espiritismo como conhecemos, como foi dito por Kardec, né, através dos espíritos superiores, que teríamos que fazer. Agora, se adesa ao EP para quê? Para nós podermos filtrar as pessoas que podem participar e que não podem participar, e fazer do Espiritismo uma universidade espírita. O estudo é necessário, o conhecimento, mas primeiro você cuida do doente, depois você os leva para o estudo, porque nós damos sopa aqui. Se a gente for antes de meio-dia falar de Deus, falar das coisas boas, da transformação, que eles têm que sair da droga, do álcool, ter uma conversa com eles bem simples, eles não vão escutar, vão até apedrejar a gente. Sim, eles estão com fome, estão necessitados, estão doentes. Agora vai dar o alimento, né? Fortalece o seu estômago, a sua alma, né? E você vai depois e senta com eles. Né? Todo mundo vai sentar e vai escutar você. Porque está sanado aquele momento de fome que eles estavam sentindo, tá entendendo? E eles estão calmos porque já comeram. E assim é o doente espiritual. Ele chega obsidiado, todos nós somos obsidiados de alguma maneira, quando pensamos muito em determinadas coisas, nós estamos nos obsidiando. Ah, quero comprar aquele vestido, eu não vou ficar bem sem aquele vestido aí. Aqueles espíritos que pensam igual você vão chegar
E tu tem que comprar, isso é uma forma também de obsessão. Até de encarnado para encarnado, de você para com você mesmo. Sim, sim, sim. Entendeu? Então, aqui nós, primeiro é o pronto-socorro espiritual. Nós atendemos, cuidamos e depois nós nos enviamos para o estudo de quarta-feira, que é o estudo do Livro dos Médios, e tratamento dos médios. A segunda parte, a primeira parte é o estudo do Livro dos Médios, que é o livro dos médios evocadores, da codificação espírita de Allan Kardec, né? E a segunda parte é o tratamento dos médios para eles saberem lidar com essas energias, com o que vê, com o que escuta, e depois tem aquele bate-papo dos médios para ver que não acontece só com ele essas experiências, que é normal, que é uma atitude normal, que é um acontecimento normal na vida e que tem que aprender a lidar com isso. Quanto mais você aprender, melhor para o médium. E quando você rejeita a mediunidade, você se adoece. Você sabe disso, que você vai se tornar uma pessoa problemática e doentia para a vida toda, porque rejeitou não se cuidar, não entender, não compreender o que é a mediunidade, esse dom que lhe foi dado para trilhar os caminhos aqui na Terra, né? E melhor entender. Com certeza. O Marcelo Garcia perguntou, poderiam falar algo sobre a minha vida? Não, Marcelo, assim, nós não fazemos trabalhos de consulta. De consulta, não. O nosso trabalho é muito sério. Aqui nós temos, vou te falar, na segunda-feira tem cirurgias espirituais, né? As pessoas vêm, primeiro tem que passar pela terça e pela quinta, né? Ou pela quarta ou pela sexta, né? Dependendo do caso dela, para poder ir para a cirurgia espiritual, né? Se reequilibrado, já energizado, né? E os espíritos chegarem mais perto, quebrar aquelas barreiras energéticas negativas. É mais fácil. Porque às vezes a pessoa vem sobrecarregada, doente também, não só materialmente, mas espiritualmente, e cria uma barreira energética que vai ser atendida, mas não por toda a propriedade e maior alcance quando está já reequilibrado, retirado as energias. Aí fala para fazer o Evangelho segundo o Espiritismo antes de dormir, fazer uma prece, e todas as noites, que é a sequência do tratamento, e depois vem para a cirurgia espiritual, né? E vem mais leve, né? Claro que o objetivo vai ser maior, se tiver merecimento vai ser curado. Na terça-feira é desobsessão. A desobsessão consiste em uma palestra educativa sobre espiritismo, sobre perguntas e respostas também. E a segunda parte é a evocação dos espíritos doentes, trevosos, obsessores, tratamento dos médios, desenvolvimento mediúnico e médios que já trabalham, receberam os mentores da casa, os espíritos que trabalham na casa da represa, para ajudar as pessoas dando passo, né? Na quarta-feira é o estudo do livro dos médiuns, para melhor entender a mediunidade, e a segunda parte é o tratamento dos médios. Na quinta-feira é cura aberta ao público. Na sexta-feira estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E a segunda parte é alguma cirurgia mais em particular que os espíritos marcaram. Tá? Fora isso, nós não temos como falar da sua vida, porque um consultório espiritual do além, nós somos uma casa espiritual, uma casa espírita, mas isso não nos dá como direito de desvendar a vida do outro, né? Não. Se você tiver interesse, venha conhecer os nossos trabalhos, né? E se for merecimento seu, de repente, os espíritos mostram alguma coisa da tua vida, né? Ou mesmo se você for médium, o teu mentor espiritual vai te encaminhar. Mas assim, não é bom ficarmos falando da vida do outro. Não é lícito isso. É uma forma não justa e não ética de exercer. Não é para isso que o espiritismo é. Porque é isso quem faz é o cartomante, as leitoras de búzios, essas coisas, e muitas das vezes não tem seriedade. Aqui nós somos muito sérios, cuidamos da parte espiritual, das obsessões, do tratamento dos médios, do desenvolvimento. Agora, a vida particular de cada um vai depender do teu conhecimento, com o conhecimento que você adquirir na doutrina espírita, porque o espiritismo, ele não fala para você, ele não te proíbe de nada. Ele só esclarece você que determinadas práticas que você faz lhe trarão consequências. E você escolhe com o livre-arbítrio entre certo ou errado, né? Sim. Pela sua razão. Pode acontecer do espírito falar alguma coisa assim, só que é sempre muito filtrado. Sim. Esse tipo de mensagem,
ou comunicação. Sempre tem que ter um propósito por trás. Não se pode chegar assim e falar, eu tô vendo um futuro mal na sua vida. Não, Você está não, sobrecarregado não. Você está sobrecarregado, está cheio de obsessor. Não é ético fazer isso com as pessoas. As pessoas já chegam aqui destroçadas, doentes, e você ainda mete medo nela, ainda vai falar que está vendo isso, vendo aquilo. É claro que a pessoa pode até sair daqui e cometer um suicídio, porque dizer que a vida já não presta, que não tem mais razão de viver. E isso é muita responsabilidade. A Daniela perguntou, vocês fazem tratamento pela liberta de vícios? Seria para meu filho. Para o quê? Para meu filho. Mas o que é que ela quer para libertar? Liberta de vícios. Olha, quais são os vícios? Droga, álcool. Ela não especificou. Tem que especificar, olha. Geralmente tem que fazer o tratamento médico, né? E tem que fazer o tratamento espiritual, porque tem um cunho espiritual aí, que o leva a fazer isso, né? E também algumas coisas drogas. que ele pensa, né? Que ele pensa, o caminho que ele trilhou, que ele escolheu, né? Então, isso requer também um atendimento médico material, né? Não só espiritual. Nós tratamos, mas também tem um segmento do tratamento material, para que ele não faça bobagens, que ele seja levado a um grupo, né? Para poder entender e aí se libertar das drogas, do álcool, né? Tem vários grupos de NA, né? Sim, de Alcoólicos Anônimos. E a NA. pessoa também tem que querer ser tratada. Isso, a pessoa tem que querer. Não adianta você forçar ele ou até internar numa clínica, né, para desintoxicar, né? Mas tem que querer, porque senão ele vai reincidir novamente. Claro, nós tratamos, mas também concomitantemente tem que ter o tratamento médico material, que é para auxiliá-lo a ter forças para sair, né? Já aconteceu aqui de algumas pessoas que tinham dependência química, alcoólatra, conseguirem se equilibrar e sair daquela dependência com a ajuda da espiritualidade. Sim, sim. Mas foram pessoas que se dedicaram ao trabalho. Que é um esforço pessoal muito grande, não é pouco não. E também a base é a família, dar apoio, não criticar, não cobrar, porque ele já está ali com essas drogas, né? Esses entorpecentes. Aí tem também o outro lado das trevas, que já minaram a cabeça dele, minaram o lado espiritual. E aí se você ficar, vai ter briga, aí ele pode fazer coisas, entendeu? Então, o melhor é conversar e perguntar. E dizer que você gostaria de trazer na casa espírita e também ele levar no CRAS, né? Sim. No CRAS para o atendimento psicológico e psiquiátrico. É fundamental essas bases aí para dar apoio, é muito importante. O Rodrigo perguntou, sabe, você pode falar um pouco sobre a sua mediunidade? Com certeza, né, Sara? Bom, eu sou médium da casa, só trabalhei aqui em mediunidade. Eu cheguei aqui em fevereiro, março do ano passado. Estava com uma obsessão devido a uma mediunidade não praticada e também conflitos internos. Cheguei aqui muito obsidiado, muito mal mesmo. E passou-se um tempo e eu começava a me perguntar, isso foi mais 2 semanas que eu já estava frequentando aqui, eu comecei a me perguntar, igual, quando é que eu vou sair desse negócio? Eu estou há 2 semanas e ainda não aconteceu nada. E era pesado, né? E era pesado, só que aí eu sabia que era o único lugar que poderia tratar da minha obsessão. Sabia que se eu fosse para Federação Espírita, eles iam mandar eu procurar um hospital, como mandaram. Sabe, eles falaram para ele procurar um médico. Procurar um médico. E também engordar. Engordar. Foi. Eu cheguei numa casa da Federação Espírita, por esse período mesmo, contei o que estava acontecendo, uma senhora sorriu e olhou para mim e falou, olha, primeiramente você procure um médico, fique um pouco mais fortinha e depois você venha fazer o seu tratamento aqui. Aí eu, tudo bem. Aí o que você fez? Aí eu comecei a me tratar aqui na casa. Sua tia que trouxe você? Minha tia que me trouxe. Comecei a me tratar e eu sentia as energias, sentia as coisas. Até então não via nada, não escutava nada. Acredito que a minha mediunidade estava congelada. E até que um certo dia eu tinha pego uma gripe, eu estava muito mal mesmo, muito doente.
E eu não ia vir pra cá esse dia, era uma desobsessão. Só que me deu aquele impulso, não, eu tenho que ir. Aí eu não sei que milagre deu, que eu moro meio longe daqui. O Uber deu R$7 daqui, de lá de casa pra cá. Aí eu falei, agora que eu vou. Aí eu cheguei aqui, era 8h10 por aí. Quando eu pisei, eu já senti aquele negócio diferente. Porque eu pisei e entrou aquele ar gelado. Me subiu até a cabeça. Aí eu pensei, tem alguma coisa diferente. Aí teve a palestra, eu não consegui prestar atenção na palestra, porque tava com muita dor de cabeça, Só nas muito músicas sono. que foram cantar. Só nas músicas. Aí beleza, aí eu entrei e sentei. Até então eu achava que essa fosse mais uma sessão normal, ver o pessoal incorporar e ser jogado no chão e etc. E veio uma trabalhadora da casa, a dona Wanda, me dá passe. Aí ela veio e me deu passe e eu comecei a suar muito frio. Começou a minha cabeça a girar e quando eu vi, eu pisquei. Quando eu pisquei, eu só vi aquele monte de médium me dando passe e o Neto me doutrinando. O Neto e a Clara me doutrinando. Você tinha recebido um espírito obsessor, né? Foi. Eu não lembro ao certo o que ele falou, porque Sim. acho que acredito que foi apagada a minha memória, mas eu lembro que depois a minha garganta ficou muito rouca. E a Lara, a sua neta, depois ela veio e falou, ela sabe, tu grita mais que o Calmar. E foi assim que começou, sabe? De vez em quando o médium também, os inimigos, né, do espiritismo, da casa do médium, acha, né, vem, faz uns ataques nos médios, na casa mesmo. Mas a gente tem que ser forte e resistir. Primeiro é fazer evangelho, ter fé, acreditar em Deus, fazer prece o tempo todo, sempre, né, que a gente puder. Nos espiritualizar, né, porque muitos de nós também ficam distantes de Deus muito tempo. E ele foi aprendendo também a lidar com o estudo aqui dentro, sim. a entendendo mais a mediunidade e foi ficando e está aqui conosco, né? Eu sempre tive manifestações mediúnicas desde pequeno. Sim. Só que era dados como comum, não era a minha avó não levava tão a sério. Meus parentes. A minha tia falava que quando eu era pequeno eu sentava na frente do quadro do filho dela que desencarnou em 1970. Uhum. E ela falava que eu ficava brincando, conversando com ele. Aí ela vinha perguntar, meu filho, com o que você está brincando? Aí eu falava, eu tô brincando que era o Sandrinho, com o Sandrinho. Porque quando ele estava vivo eu vinha aqui brincar com ele, vinha falar com ele e tal. Aí ela via aquilo, achava que era coisa da tua cabeça. coisa da minha cabeça. Ninguém acredita, a criança fala, tem meu amiguinho, estou vendo espírito, você pensa que é a imaginação da criança. Aqui o Nazareno tem um livro, Mediunidade, Crianças e Adolescentes, que chegaram, essas crianças, experiências mediúnicas com elas, chegaram aqui obsidiadas e foram tratadas, se tornaram médium da casa, hoje em dia trabalham em outras casas. Muitos não exerceram mediunidade mais da lei, o evangelho, faz prece, faz evangelho em casa, isso que é importante. A Amanda mandou, passando os vídeos do TikTok apareceu a live de vocês, estou aqui assistindo, eu perdi meu filho há acho que 2 semanas ou 2 meses. Aí ela mandou depois, gostaria de saber quem se fazem estudos sobre o evangelho, quero muito fazer para entender. Sim, qual é o nome dela? A Amanda, 2 anos e 9 meses. Amanda, venha conhecer a casa, é aqui no comércio. Ela existe há 53 anos, nem todo mundo sabe que tem uma casa espírita aqui. Agora, né, que a gente colocou no YouTube, no Instagram, né, no Facebook também, né, no TikTok, Sim. as pessoas divulgado a casa e tem pessoas mais na mídia, né, do que os que moram ao redor, porque a maioria não sabe que tem uma casa espírita aqui, mas ela já existe há 53 anos. Venha conhecer, venha fazer o estudo do Evangelho conosco, tá? Venha na terça para conversar, às 19 horas. Não tenha medo aqui, hora de comércio é perigoso, não. Durante 53 anos que a gente tem essa casa aqui, nunca chegou alguém aqui dizendo que foi assaltada, roubada, nada. Por quê? Nos damos sopa e café e o pessoal respeita muito a casa. Eles têm muito respeito pela casa. É muito. Então venha, às 19 horas na terça-feira, a gente conversa, vê o tratamento e vê o estudo do Evangelho para você, a gente conversa um pouco, você desabafa um pouco. Amanda, nós somos de Belém do Pará. E de onde ela é? São Paulo, Guarulhos. Oh, Amanda.
É muito distante, muito próximo e distante de nós, né? Mas é isso, a gente vai, o que eu posso te dizer, é uma falta imensa, né? Mas ela nasceu em Tucuruí, É, terra da Sofia, né? é a terra da minha neta nasceu em Tucuruí também. Mas quando puder, nos visite, né? Sim, sim. Bora ver se a sim. gente consegue fazer umas lives, assim, tratamento à distância. Eu estou pensando, vamos colocar no papel, porque eu tenho que ter dia e hora certinho, sabe? Tem que ter isso, tem que ter, quando não puder, tem que ter pessoas para fazer. Entendeu? É isso. Mas que Deus conforte o seu coração. Como aconteceu nada na acontece pandemia, por né, acaso. Clélia? O trabalho na casa dos médios, né? Era a distância. E a gente não tinha TikTok, nada, era a distância, só pelo telefone, o zap, a gente se comunicava, olha, tá hora, a gente vai todo mundo se reunir nas suas casas, os médicos vão se reunir, vamos ajudar fulano de tal, que está com problemas espirituais. E aí todo mundo, a gente lia o evangelho naquela hora, fazia prece, eles também. E aí eles se transportavam, desde a mediunidade de desdobramento. O médium ia junto com a equipe espiritual lá na casa de quem estava precisando, que pedia ajuda para nós e ajudava. E acontecia da pessoa ver os médios chegando. O meu filho mesmo, que mora em São Paulo, ele mora em Vinhedos, e ele pegou a Covid, ele ficou muito mal, minha sogra, olha, seu filho está muito mal mesmo, foi horrível. Aí eu pedi para a equipe espiritual, intercedi por ele, aí reuni os médios também, e aí eles foram lá junto dele, e ele viu a equipe espiritual chegar, trataram dele, cuidaram do pulmão, colocaram líquido nele, deram uma injeção do líquido verde nele e tal. Quando foi no outro dia, ele já despertou melhor, esperto, comendo, entendeu? Ele já é adulto, né? E aí todo dia eu tinha um tratamento para ele, né, naquele horário. E resolveu, várias pessoas foram ajudadas durante a Covid. Olha, a Fia Oliver mandou: boa noite, recebi o vídeo de vocês aqui agora, perdi minha avó faz 20 dias, vocês fazem cartas psicografadas? 20 dias, né? Ela pode se comunicar ou não, né? Você tem que deixar no direct, inbox, né? no direct da Casa Espírita. O nome dela, né? A data que ela desencarnou, o seu nome. E aí a gente pode tentar, né? Agora não sabemos se ela irá se comunicar, se ela está pronta, preparada para se comunicar. Porque às vezes, quando desencarnamos, nós gastamos muita energia. Sim, sim. Então, ao chegar do outro lado, principalmente quando a gente não tem um lado espiritual desenvolvido e tal, né? A gente custa a tomar pé da situação, aí a gente é cuidado pela espiritualidade amiga, aqueles que nos atenderam, né? Então leva um tempo. Poderá ser ou não. Isso é de acordo com o desencarne de cada um. A senhorita Gabi mandou: boa noite, meu sonho é ir numa casa espírita, mas meu obstáculo é minha mãe, que tem muito preconceito. Porque ela é de outra religião, Gabi? Acredito que sim, né? Você tem que ler, vir à casa espírita, conhecer, dizer para ela que você vai conhecer, ver como é o ambiente, né? A pé das coisas, o conhecimento, e depois explicar para ela, né? Olha, ela é testemunha de Jeová. Justamente, porque pensa que na casa espírita tem trabalho, tem velas, não, isso é outra religião, né? Que é uma Umbanda. Nós somos espíritas sobre a codificação de Kardec. Não somos kardecistas, porque o espiritismo não é kardecista. Ele foi dado pelos espíritos superiores, ele é cristão. Então, você tem que vir conhecer e depois passar para ela, que não tem dança, não tem isso, não tem aquilo. Até que tem os espíritos que vêm aqui, né, para ajudar a desfazer os trabalhos e tal, mas não tem vela, não tem nada de oferenda. Sim. O espiritismo não tem dogmas, né? Então, aí você conhecendo, quem sabe, ela não tira essas ideias erradas que cultuam na cabeça das pessoas, né? Dizendo que o espiritismo é do diabo. E o que mais tem aqui são pessoas de outras religiões, né? Ixi, tem de todas as religiões, Umbanda, budismo, católicos, então é a maioria. Tem Mormon aqui também, maçom, tudo. Maçom. Não, o espiritismo é para todas as religiões, até porque o espiritismo não é religião. É uma filosofia que te ensina a pensar e você chegar ao fundamento da verdade, de forma racional. Cadê? Estou começando a gostar muito da doutrina espírita, disse Davi Almeida.
A doutrina espírita é esclarecedora, né? Ela não te mete medo. Ela é uma filosofia racional, ela te ensina a pensar entre o certo e o errado e você buscar a verdade, a questionar, fazer os teus questionamentos e ler a obra, né? Ler o que é o Espiritismo, né? O Livro dos Espíritos é muito interessante, 1019 perguntas para esclarecer você sobre todas as dificuldades que você tem, todos os questionamentos materiais e espirituais que você tem, está lá no Livro dos Espíritos. E na convivência, no entendimento, você frequentando um centro espírita ou uma casa espírita como a nossa, você vai aprendendo, né, sobre o mundo espiritual. Porque se nós não fôssemos só matéria, nós não teríamos notícia do mundo espiritual. Tudo acabaria com o fim do corpo. Você morreria, nada e pronto, acabou. Mas não, até a USP e a PUC já estudaram, né, o lado espiritual, comprovaram que existe vida após a morte. Tem vários estudos, várias coisas muito interessantes. Tem o Paulo Frutuoso, né, que ele é um médico espírita muito sério, que tem no YouTube, tem no Instagram. A medicina dele é a medicina material e ele estuda também a medicina espiritual. Ele une as duas. E é interessantíssimo ver o depoimento dele. Ele está perguntando por quais livros ele começa. Primeiro você tem que começar pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que é a forma, as mensagens de Jesus, as explicações dos Espíritos, falando realmente o que Jesus queria dizer sobre aquela parábola, é um ensinamento. Depois você passa para o Livro dos Espíritos, que é perguntas e respostas sobre tudo. Entendeu? Todos os questionamentos humanos que temos. Pode ter certeza disso. Para as pessoas que estão pedindo psicografia, mandem pelo direct daqui no TikTok da Casa Espírita ou pelo Instagram. E depois a gente entra em contato se tiver alguma comunicação, tá? É o seu nome do encarnado e o nome do desencarnado e a data que ele desencarnou, ou seja, faleceu. A Casa Espírita fica em Belém do Pará, na Travessa Campos Salles, que é no bairro do Comércio. O Tarcísio Valentim mandou: Espiritismo, filosofia que ensina meios que nos leva a conhecer e autoconhecer. É isso aí. A conhecer a si mesmo também, né? Como disse Sócrates, conhece a ti mesmo. Nós temos que nos conhecer do que somos capazes. Se somos capazes de mentir, de roubar, de matar. A gente tem que se prescrutar nossa alma, né? Nos entender e saber de que somos capazes. Assim como somos capazes de fazer o mal, nós somos muito capacitados para fazer o bem. Porque isso está em nós, né? A centelha divina do Criador está em nós. E a maior centelha é o amor. Ele falou que ele é de Fortaleza e está em busca de uma casa para frequentar. Tem casas boas aí em Fortaleza, né? Eu esqueci o nome porque quase... Mas é só você buscar lá no Google, que você irá achar e você visita e vê aquela que você tem afinidade. Você já tem uma grande afinidade com o Espiritismo. Com a casa ou com o centro espírita, você que vai decidir qual escolher, a qual você se sente mais à vontade, com mais afinidades de energias. A Fabiana Bandeira está perguntando como mandar uma mensagem pra gente. Você pode mandar pelo Instagram ou por aqui pelo TikTok. É só ir lá no inbox. A gente tem a caixinha de mensagem aberta, tanto aqui quanto no Instagram, e você pode mandar aqui, a gente responde. A gente responde, tá? Tem mais alguma pergunta, Sam? Por enquanto agora não. Pois é, então é isso. A nossa finalidade é estudar o Espiritismo, é esclarecer as pessoas. Muitas pessoas são médios, não sabem o que fazer com a mediunidade. Muitas pessoas estão buscando fazer o bem, não sabem onde fazer, como fazer, né? Então aqui nós buscamos todos esses lados, né? De orientar a pessoa, de encaminhá-la, né? E o lado espiritual é muito bonito, mas também requer dedicação, requer responsabilidade. Não quer dizer que você vai entrar numa casa espírita e a tua vida vai se transformar em flores, tudo bonitinho, tudo coloridinho, vai dar tudo certo. Não. Você é um espírito em aprendizado. Sim, e sim. você vai ser
testado pelas forças negativas também, tá entendendo? Para ver como é que está o teu índice de transformação, se você está acreditando nisso, se você está acreditando em Deus realmente, se você está buscando fazer o bem com lealdade, com boa vontade, com amor, isso é muito importante. E até algumas provas que a gente tem que passar, né? E tem provas que nós temos que passar, porque o Espiritismo, um dos pilares dele é a reencarnação. Então, se há vidas passadas, há débitos passados, nós chegamos aqui em divindade. Por isso que estamos, o que nos deram foi um planeta de provas e expiações para purgarmos esses erros, essas coisas erradas que fizemos, né? Muitas das vezes nem temos tanto erro do passado, já são erros aqui do presente, entendeu? Às vezes, eu quero saber o que eu fui na minha vida passada, é melhor não saber. Porque a vida passada, já está dizendo, vida passada, já ficou para trás. O que você tem que se preocupar é com esta vida. Consertar as coisas, observar, ser melhor observador da sua vida e do seu entorno, como é que se passa. E como você pode melhorar as coisas para você, não só pensando egoisticamente, com orgulho, desprezando as pessoas, menosprezando, não. Mas se melhorando, né? Sendo mais solidário, entender mais as pessoas, calar mais, escutar mais, e entender o outro, que ele é assim agressivo, que ele é bêbado, que ele é drogado. Infelizmente ele entrou por esta roda negativa. E que eu tenho que entender que também Deus sabe de tudo e que Deus está vendo tudo que estamos fazendo e o melhor de tudo, perdoa a todos, sem nos julgar. Porque o que Deus olha, a centelha de amor que é no fundo do nosso coração, entendeu? Que lá ainda existe uma centelha que pode nos transformar, que vai vir à tona a hora que nós quisermos realmente mudar, a hora que nós quisermos realmente nos colocar na prática do bem e da caridade. Olha, Cléia, tem uma pergunta aqui do Antônio Neto. Como podemos reencontrar irmãos desencarnados? Olha, irmão desencarnado, Neto, Antônio Neto, a gente reencontra em qualquer lugar, entendeu? Na nossa casa moram irmãos desencarnados conosco, e se formos olhando por outro lado de realmente não fazer evangelho, não fazer prece, viver ao Deus dará, mora muita gente desencarnada conosco, que se afeniza com nossos gostos de viver, né? Ou você vem numa casa espírita, né? E encontra também muitos irmãos desencarnados aqui nos trabalhos espirituais de desobsessão e também de cura, né? E se você for médium vidente, ou vai sentir, se você só sentir não ver, e às vezes vai dar aquela intuição, né? É uma forma de você ver, de você encontrar os desencarnados. Com certeza. A Márcia Artes mandou: é normal ir a lugares que aconteceu alguma tragédia e sentir dor de cabeça e mal-estar? Sim. Se você for médium, então, ostensivo, é normal. Você sentir presença, sentir aquele mal-estar do espírito desencarnado, ou daquelas vibrações que estão ali, né? Você não sabe que você desencarnou, não tem a história de vida da pessoa, das pessoas. É normal, sim. Agora, o que você tem que fazer? Uma prece imediatamente a Deus, pedir auxílio, ajuda ao plano espiritual, ao teu mentor espiritual, para que aquilo passe e não venha com você para o seu lar, não te acompanhe, né? E que seja ajudado, reze pelos desencarnados naquele momento, e seja ajudado pelas equipes espirituais que estão ali aos montes. A Luísa mandou: minha irmã faleceu há 2 anos, mas sinto a presença dela perto. Queria falar com ela. Você sente os nossos irmãos desencarnados, irmão, pai, mãe, filho, né? Seja quem for, nunca nos deixe. Sempre nos visita. Agora a gente tem que tomar cuidado, né? Será que é acessível você falar que vai ser, né, dado isso para você falar com ela, você ter alguma notícia? Nós não sabemos se ela está preparada, se ela aceitou o desencarne dela, a morte dela, né? Temos que saber a condição do espírito, e só vindo numa casa espírita, né? Para sabermos, né, notícias da outra vida. E às vezes não é autorizado, né? E tem que ter cuidado, em vez de a gente ficar insistindo em querer falar, e prendendo o espírito dentro de casa, porque quando você começa a querer que o espírito se comunique, quer ver e tal, você prende o espírito aqui na terra e fica lá do teu lado mesmo, entendeu? Então você faça uma prece, peça
os trabalhadores do bem, da amor, da caridade, que leve essa irmãzinha para o lugar que ela fez por merecer, né? Que seja atendida. É a melhor coisa a fazer, porque você vai querer falar com ela. Tem a história, né, do Abraão, né? Abraão, Isaac, né? Que morreu e tentou se comunicar? Não, que o rico morreu, Sim, sim. né? E era Zaqueu, era Isaac, era? Eu não lembro o nome da figura evangélica, né? E aí eu só sei que é o seguinte, quando o rico se viu nas torturas, ele viu ao longe Abraão, Isaac, né, e tal, e Moisés. E ele falou, pai Abraão, mandai ele avisar meus irmãos que eles têm que mudar e tal. Aí Abraão falou, mas se eles têm a Moisés, tem os profetas, não acreditam, né? Eles verem o morto, vão se apavorar, sair correndo. Então, às vezes a gente não está preparado para esse tipo de comunicação, de ver, a gente pede para ver, para escutar, e às vezes a gente não está preparado. Isso requer uma preparação, conhecimento, para a gente não ficar, de repente ter uma crise nervosa, né, até um ataque cardíaco, não ser suportável essas aparições. Por isso que é importante vir, estudar, ler, aprender como lidar com o mundo espiritual. Isso é muito importante. Tem mais perguntas aqui pra cima. Deixa eu só pensar aqui. É mentor ou é anjo da guarda? Quer dizer, mentor e anjo da guarda é outro? O mentor espiritual, ele cuida das coordenações, né? Ele coordena uma equipe espiritual, né? Os objetivos que aquela equipe tem. Nós temos o nosso mentor, que é a Usura, né? E ele intui a mim, né, o que eu tenho que fazer na casa, os trabalhos e tal. O mentor, ele coordena uma equipe espiritual, como a gente vê nas obras espíritas. E o anjo da guarda é aquele protetor, que a gente chama de anjo da guarda, ou espírito protetor, que nos é dado desde que nós nascemos, para nos orientar, nos encaminhar. E olha, ele pena nas nossas mãos, né? Porque muitas vezes nós não escutamos os seus conselhos. Ah, mas eu queria ver o meu protetor, queria que ele falasse comigo. Você não está preparado. Ele te dá intuições, ele fala para você não ir por determinado caminho, não ir numa festa, não ir fazer determinadas coisas. Te dá aquele arrepio, aquele mal-estar, mas você às vezes insiste. Nós damos um trabalho com o nosso protetor espiritual, ou anjo da guarda, como queira falar, que nós não nos educamos para realmente se comunicar com ele. Porque se a gente consultasse primeiro ele, se concentrasse, fizesse uma prece, e que eles nos dessem a intuição do que devemos fazer, que atitude tomar, é claro que nem tudo, porque nós temos o nosso livre-arbítrio de saber o que é o certo e o que é errado, né? Mas coisas que a gente tem muita dúvida, né? De fazer e tal, e se é o certo a fazer, pede a orientação dele. Mas para isso você tem que se concentrar, fazer uma prece, né? Se afinizar com ele. Às vezes você está a quilômetros de distância dele e você quer uma resposta imediata, é impossível, né? E nós damos muito trabalho para ele e às vezes ele se entristece. E eu acredito que até choram muitas das vezes por determinadas atitudes nossas tomadas, não certas. Né? O Rodrigo mandou, a mediunidade ostensiva é um dom ou uma prova e expiação? A mediunidade ostensiva eu não diria que seria uma prova e expiação. A mediunidade é um dom que é dada, né, às pessoas encarnadas para melhor conduzir a sua vida e melhor auxiliar o mundo a progredir. Você pensa que a mediunidade é dada só para cuidar da desobsessão, para curar? Não, é para o progresso também. Olha, o Chico, o Divaldo fizeram coisas que para o progresso das pessoas, principalmente o progresso espiritual, né? Os entendimentos e tal. Então a mediunidade é um dom que nos faz refletir e nos faz aprender a lidar com as energias negativas e energias positivas, a aprender quando é o espírito bom, quando é o espírito mau, a aprender quando é o galhofeiro.